Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores, ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística do underground do YouTube Brasil, senhores. E algumas pessoas não gostam do que eu falo, senhores. É porque eu não faço parte de grupinhos. E senhores, para mim o comportamento de agir sempre com a massa, senhores, é a origem de toda a estupidez humana. Nós somos preguiçosos em pensar por nós mesmos, e quando nós vemos um determinado grupo ascendendo, senhores, nós desesperadamente nós nos jogamos dentro deles. Comportamento humano, senhores, todos vocês entendem isso. Então, mais uma vez, senhores, eu estou fungando aqui, desculpe, mas mais uma vez eu me coloco aqui como Mateus, senhores. Eu me coloco aqui como um proponente, como um defensor da ciência, senhores, mas eu não perco jamais o meu senso crítico individual. E eu sei que a religião, senhores, está cheia de merda, mas a ciência também está. Eu já disse aqui mais uma vez, vocês leiam a estrutura das revoluções científicas e vocês vão entender que muitas vezes ciência, pessoas que lidam com ciência, essas pessoas também agem com preconceito, essas pessoas também, senhores, de certa forma até têm fé como estrutura de pensamento. Algumas pessoas têm fé na ciência, literalmente. Essas pessoas, elas não entendem artigos científicos, essas pessoas não entendem provas lógicas do porquê determinadas afirmações são feitas, mas essas pessoas simplesmente acatam, absorvem determinadas informações sem entender muito bem o que aquilo quer dizer, apenas pela uma superficialidade estética que a ciência proporciona. E as pessoas pegam essa superficialidade estética da ciência e eles incorporam isso na personalidade deles. Mas isso não é um ato lógico em si, senhores. Por que é tão difícil de entender? Então, ontem eu fiz um vídeo aqui, eu chamei carta aberta a ateus e cristãos, e eu dizia, senhores, eu digo abertamente que várias pessoas estúpidas, ignorantes, que não têm condição nenhuma de ter um parâmetro científico de pensamento, de ter individualidade crítica do que essas pessoas estão falando. Muitas dessas pessoas, senhores, se dizem proponentes da ciência, se colocam como ateus. Essas pessoas ridicularizam outras pessoas, senhores, sendo que essas pessoas nunca leram na vida um artigo científico. Essas pessoas odiavam estudar. Essas pessoas, senhores, eles passam a maior parte do dia vendo merda, baboseira, coisas sem sentido algum, mas essas pessoas querem posar como intelectuais. E isso, senhores, é uma atitude estética, não é um parâmetro lógico de comportamento. E essas pessoas, elas pensam, algumas delas, pensam que elas estão mais próximas de mim, porque elas dizem também ser ateus ou ateias. Senhores, isso me dá nos nervos. Então, outra coisa é que muitas informações colocadas com relação ao ateísmo são completamente, senhores, são imbecis e ridículas do ponto de vista lógico e crítico. Agora, senhores, se vocês não gostam de ouvir eu falando mal da ciência, senhores, eu não vou ter que repetir, cara. Você não é obrigado a ver a minha cara feia em preto e branco fungando aqui, senhores. Eu não tô fazendo vídeo para agradar ninguém. Eu nunca fiz isso. E eu não participo de grupo, de gueto. Senhores, eu vivo no meu próprio underground, no gueto pessoal meu. Eu não preciso fazer parte de grupos. E eu critico, senhores. Eu critiquei o cristianismo, eu critico a religião. E existem coisas que devem ser criticadas dentro da ciência. Existem coisas que devem ser criticadas. Mais ainda com relação ao comportamento das pessoas que se dizem proponentes da ciência. Existem muitas coisas que são mal interpretadas, são mal compreendidas dentro da ciência. Eu falei aqui mais uma vez, eu disse uma vez que a teoria da evolução ela está no caminho certo, mas ela é incompleta. E não só ela é incompleta, como na grande maioria das vezes ela é extremamente mal interpretada. A origem, senhores, os escritos
do Darwin, senhores, são muito complexos. Não é uma coisa que você pode pegar, por exemplo, o livro inteiro e resumir uma frase, senhores. Caso contrário, não seria necessário escrever aquele livro se fosse possível resumir em algumas frases. E se alguns de vocês já leram Darwin, vocês sabem, senhores, que o Darwin, ou Darwin, ou senhores, como os senhores quiserem pronunciar, senhores, ele é muito cuidadoso no que ele fala. Ele sempre tem aquele estilo, vamos dizer assim, o estilo do Darwin escrever, ele é extremamente cuidadoso no que ele fala, porque pelo menos ao meu ver, é como se ele intuísse, ele tivesse a intuição já na época em que ele escreveu, de que aquilo poderia ter interpretações errôneas. É como se a vida ela lidasse com si mesma em várias formas, em vários formatos. Você tem várias espécies diferentes. Todas essas espécies são vida, mas essas várias espécies elas lidam com si mesmas. É como se você tivesse um grande processo, senhores, de comportamento, de vida biológica, lidando consigo mesma em vários formatos, como eu digo, em várias espécies. E quando essa vida como um todo lida consigo mesma, através de vários formatos, de várias espécies, da comunicação entre elas, vamos dizer assim, da troca de informação, senhores, de todas essas formas de vida, com o seu ambiente, senhores, a forma que essa vida assume, ela se modifica com o tempo. Mas, senhores, isso é muito complexo e abstrato. Um dos grandes problemas que eu vejo na teoria da evolução, senhores me digam, vamos dizer assim, um foco extremo na competição. Algumas pessoas, isso não é novo aqui na internet, algumas pessoas já falaram isso aqui muitas vezes, como teoria da evolução, da forma como nós aprendemos, ou pelo menos da forma como ela foi passada aqui, ela é focada demais. Ela é focada demais na competição. É como se toda teoria da evolução dependesse única e exclusivamente da competição entre indivíduos. Isso é a pior besteira, a pior falácia. E, senhores, mais de 90% das pessoas que se envolvem com ciência acreditam nessa merda. Não é assim, senhores. Eu boto aqui mais uma vez, quando nós vemos a evolução da vida, como nós vemos a história dessas várias formas de vida, desses vários formatos de vida, senhores, aqui nesse planeta, nós vemos que simbiose teve um grande papel na existência de vida nesse planeta. Então não é só uma característica de competição. Várias vezes, espécies diferentes, não só indivíduos da mesma espécie, mas espécies completamente diferentes umas das outras, senhores, desenvolvem relações de simbiose. E quando eu digo que toda a vida nesse planeta é um único organismo, isso aqui é um único organismo, as pessoas riem, porque isso não está de acordo com aquela baboseira que eles aprenderam sobre competição. Senhores, antes de defender tanto a teoria da evolução da espécie, antes de você, senhores, simplificar estupidamente a teoria da evolução, colocando foco demasiado na competição entre indivíduos, você presta atenção de quem passou essa ideia para você. Porque existem motivos políticos para isso. Então, esse planeta é um grande organismo. Da mesma forma que você é um organismo, existem muitas formas de micro-organismos que existem no seu corpo. E você só está vivo por causa deles. Então, da mesma forma
que você tem micro-organismos no seu corpo desenvolvendo uma relação simbiótica, você precisa deles. Isso faz com que você esteja vivo, mas você se considera um único ser. A mesma coisa, senhores, é com toda a vida desse planeta. É como esse planeta é um único organismo e nós, humanos, nós as outras espécies, nós que participamos dessa biosfera, senhores, nós somos micro-organismos participando dessa vida como um todo. Isso aqui não tem... Às vezes isso tem a ver com competição entre indivíduos, mas competição entre indivíduos não é de nenhuma forma o foco central da teoria da evolução. Isso é só para demonstrar, senhores, como muita gente não entende porcaria nenhuma de teoria da evolução. Senhores, essas pessoas batem no peito e se colocam aqui defendendo teorias que eles parcamente, que eles senhores, as pessoas não sabem do que elas estão falando. Então, galera, eu queria até aqui, porque eu não sou da área de biologia, eu sou da área de humanas, mas eu queria, se alguém aqui fosse da área de biologia, eu estava lendo um artigo sobre bactérias. E eu não domino os termos técnicos, mas eu entendi, senhores, que as bactérias têm uma função primordial na manutenção da biosfera desse planeta como um todo. De que seria impossível, inclusive para nós humanos, existir nesse planetinha se não fosse o trabalho que as bactérias exercem aqui nesse planeta. Então, competição entre indivíduos é o foco central da teoria da evolução. O aparecimento de espécies, senhores, completamente. Espécies surgem do nada. Muitas vezes, senhores, talvez a gente devesse lembrar de simbiose, senhores, de trabalho conjunto, de existência, senhores, como um todo, de um único ser, uma única biosfera. E nós não vemos competição sendo simplesmente o papel primordial. O que nós vemos, sim, várias e várias espécies, vários formatos de vida diferentes uns dos outros, trabalhando em conjunto, mesmo que esses indivíduos não estejam cientes disso. A bactéria, cada bactéria individualmente, ela não sabe, senhores, que ela está exercendo um papel fundamental, senhores, na manutenção dessa biosfera. Mas o trabalho conjunto de todas elas proporciona isso. Mais uma vez, só relembrando, senhores, que do ponto de vista da natureza, as suas intenções pessoais, as suas intenções individuais, elas valem merda. Todos nós trabalhamos conjuntamente para a manutenção da vida aqui, mesmo que nós não estejamos cientes disso. E do ponto de vista da natureza, como um todo, o trabalho conjunto é muito mais importante do que a ação individual. Se cuidem.